Rodrigo Janot, procurador-geral da República, enviou uma mensagem aos seus pares no Ministério Público Federal depois de apresentar a primeira denúncia, parece que serão 3, e disse: em razão das responsabilidades inerentes ao exercício do meu ofício, coube a mim oferecer hoje ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, pelo crime de corrupção passiva praticado no exercício do mandato. Num regime democrático, sob o palio do Estado de Direito, ninguém está acima da lei ou fora do seu alcance. Michel Temer foi muito duro ao rebater a acusação. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isso é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. Se alguém cometeu um crime, e eu o conheço, ou quem sabe se eu tirei uma fotografia ao lado de alguém, logo, a ilação é que eu sou também criminoso. E Temer comprovou que de ilação em ilação se cria uma boa história e ele foi muito bom ao construir essa defesa. Será que ele fez uma ilação? Vamos ver. Um assessor muito próximo ao Procurador-Geral da República, e dou o seu nome, e dou o nome por uma única razão, porque o meu nome foi usado deslavadamente, inúmeras vezes, na denúncia. Havia até, digamos assim, um desejo de ressaltar, quase em letras garrafais, o meu nome. Por isso eu dou o nome deste Procurador da República, de nome Marcelo Miller, homem da mais estrita confiança do senhor Procurador-Geral. Pois bem, eu que sou da área jurídica, meus amigos, eu digo a vocês que o sonho de todo acadêmico de direito, de todo advogado, era prestar concurso para ser Procurador da República. Pois bem, esse senhor, que eu acabei de mencionar, e lamento ter de fazê-lo, deixa um emprego que, como disse, é um sonho de milhares de jovens acadêmicos, advogados, abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao Procurador-Geral. E vocês sabem que quem deixa a Procuradoria tem uma quarentena, se não me engano, de 2 ou 3 meses. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar, depois de procurar a empresa para oferecer serviços, foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões em poucos meses, o que talvez levaria décadas para poupar. Garantiu ao seu novo patrão, o novo patrão não é mais o Procurador-Geral, é a empresa que o contratou, um acordo benevolente, uma delação que tira o seu patrão das garras da justiça, que gera, meus senhores e minhas senhoras, uma impunidade nunca antes vista. Basta verificar o que aconteceu ao longo desses 2, 3 últimos anos para saber que ninguém saiu com tanta impunidade. E tudo, meus amigos, ratificado, tudo assegurado pelo Procurador-Geral, pelas novas leis penais, que eu estou dizendo da chamada ilação, ora criada nesta denúncia, que não existe no Código Penal, poderíamos concluir nessa hipótese que eu estou mencionando, que talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança, que
na verdade, deixou a Procuradoria para trabalhar nessa matéria. Mas eu tenho responsabilidade. Eu não farei ilações. Bom, Felipe, ele disse que não fará ilações, mas repetiu. Não demorou 2 minutos, ele repetiu. Vamos ver. Poderíamos talvez concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de procurador da República. E eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações, não denuncio sem provas. Bom, Felipe Moura Brasil. Estou aqui, aliás, com o adesivo do antagonista que eu consegui. Com o adesivo do antagonista. Da outra vez o pessoal me cobrou, o computador do Felipe tem que ter o adesivo também. Porque o adesivo é invenção deles, sabia? Ah, é? É, porque antes eu punha um post-it de coração, não ficava muito bom. Aí o pessoal começou a falar, gente, faz um adesivo do antagonista. Aí quem fez foi o moderador. Que o moderador a gente não pode revelar nem quem é, nem se é homem ou mulher. Mas aí veio e pôs aqui o adesivo para mim. Mas a questão é, esse discurso do Michel Temer foi duríssimo contra o Procurador-Geral da República. Eu achei meio um libelo contra o Janot, você não achou? Libelo contra o Janot, e ele acusou o Janot de fazer várias ilações, né, que são deduções a partir de suposições com os fatos observados, mas nada assim que tivesse uma prova concreta, e ao mesmo tempo ele meio que está tentando dar a entender que o Janot pode ter levado uma parte do dinheiro usado pelo Joesley Batista, pela JBS, para pagar o ex-procurador, que virou ali um advogado deles na delação premiada. Que não fez nada de ilícito. Ele fez uma coisa que a gente pode até questionar se moralmente, eticamente deveria fazer, que é deixar de ser procurador e virar advogado do Joesley. Atuar num caso ali ligado à Procuradoria-Geral da República, né? Realmente dá margem a essa narrativa do governo, que é explorada, obviamente, pelos marqueteiros do Temer, que ajudaram ele ali a preparar esse discurso. E o problema no Brasil é que sempre se tem margem, porque sempre há erros, sempre há questões ali muito delicadas que vão aparecendo nesses casos complexos e cada lado usa aquilo para explorar a sua própria narrativa. O Temer quer se manter no governo, quer manter o foro privilegiado, quer manter os parlamentares que ainda estejam na dúvida sobre a culpa dele, para que a denúncia possa ser barrada no Congresso. Né? E obviamente ele conta com aqueles que não estão nem aí para o conteúdo da denúncia, pode vir o quanto pesada for, eles vão aliviar a barra do Temer mesmo, né? Mas ele precisa manter uma certa narrativa diante da opinião pública. E ele é muito hábil nisso, porque ele é um grande constitucionalista, vocês podem não gostar do Temer, ele pode ter feito o que for, ele não deixa de ser um grande constitucionalista. E ele se coloca como tal. Nesse discurso, ele desde o começo, eu sou um grande constitucionalista, então estou acostumado, ele vai minimizando tudo. Estou acostumado a ver julgamentos, com prova, sem prova, com fundamento, sem fundamento. Então ele vai tentando ali menosprezar essa denúncia do Janot em benefício dele. E aí, ele falou do Joesley, tá magoado, chamou o Joesley de senhor grampeador. É verdade. E aí falou o seguinte, que ele só descobriu o verdadeiro Joesley no pós-grampo. Ah, sim. Ele tem que dar essa desculpa porque ele fica chamando toda hora aí o Joesley de bandido notório e a gente pergunta como é que recebeu no Palácio do Jaburu um bandido notório. E eu fiquei até com medo. Se é notório, por que recebeu? Aí eu falei, o Temer não pode andar sozinho. Aparece alguém e fala, vai pegar um doce lá no meu carro, ele vai. É uma coisa complicada. Então... aqui, o Wilson de Oliveira Cardoso, quanto é o tempo, no nosso chat perguntando, quanto é o tempo de quarentena do tal procurador? Peraí, Wilson, já vou dar uma checada aqui para você, não me lembro se são 60 ou 90 dias que você tem que ficar afastado do cargo entre a saída de uma função pública desse tipo e a assunção de uma função que tenha conflito de interesse. Vou dar uma pesquisada. Quarentena o pessoal pensa que é 40, né? Mas não necessariamente. Não, mas tem para alguns cargos quarentena assim, de ano que pode ser estipulada. Peraí que nós vamos pesquisar. Mas vamos ver agora a história do senhor grampeador. Por que Temer recebeu Joesley? Ele deu uma resposta. Vamos ouvir. E no caso do senhor grampeador,
o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. E eu devo explicações, como disse, ao povo brasileiro, a cada cidadão brasileiro, especialmente a minha família e amigos. Bom, aí, além de chamar a denúncia de fantasia, Michel Temer diz que tentam imputar a ele um ato criminoso que não existe. E tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso. E não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. Mas exatamente quem deveria estar na cadeia está solto para voar a Nova York ou Pequim, ainda voltar para cá e criar uma nova história, já que a coluna inicial, referente à gravação, começou a ser questionada. Então disseram, vamos trazê-lo de novo por uma nova história que ele venha contar. E ele foi trazido, até de chapeuzinho, interessante. Ele veio de boné, né, para se disfarçar. Nós não precisamos andar de boné, não temos o que disfarçar. E eles conseguiram isso, né, o delator, porque foram preparados, treinados, prova armada, conversas induzidas. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Eu recebi, sim. Naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo. Do mundo. Interessante que eu descobri o verdadeiro Joesley, o bandido, confesso, junto com todos os brasileiros, quando ele revelou os crimes que cometeu ao Ministério Público, sem nenhuma punição. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. Bom, ele está insistindo na história de que a fita é ilícita. Ele insiste, chama outros peritos para tentar invalidar de novo, mas foi descoberto ali que havia interrupções só quando havia o silêncio, e o próprio Temer, nos seus discursos, cometeu esse deslize, se é que se pode dizer assim, de acabar legitimando as partes comprometedoras do discurso, a conversa. Então ele próprio confessou que teve. Legitimou o encontro e até trechos da conversa mesmo, de mais comprometedores, ele mostrou que aconteceram. E no áudio agora periciado pela Polícia Federal veio à tona vários trechos, na verdade, vieram à tona que não estavam muito claros antes e que se reforçaram a denúncia, reforçaram as suspeitas iniciais do Rodrigo Janot contra o presidente. Então tiveram vários ali, tem um mais pitoresco que é a indicação do Temer para que o Joesley sempre entrasse pela garagem, e aí sempre pela garagem, viu? Sempre naquele tom do Temer, e aí o Joesley fala a hora, meia-noite, 11 horas, 10h30, você vem aqui, e aí o Temer ainda diz, não tem imprensa, tipo, é muito bom essa hora. Então assim, a natureza secreta do encontro ficou ali revelada, e a compra do silêncio do Eduardo Cunha, que inicialmente houve uma grande confusão a esse respeito, porque a primeira matéria da imprensa sobre o conteúdo da conversa, ela foi dizendo que aquela expressão, aquela frase que se tornou célebre, tem que manter isso vil, tinha sido depois, deu a entender que tinha sido depois de uma indicação clara do Joesley Batista sobre a compra de silêncio do Eduardo Cunha. Aí veio a divulgação do áudio, não era bem assim, era depois do Joesley dizer que estava de bem com o Cunha. Só que agora apareceu uma frase do Temer que complica a situação dele, porque vem logo depois ali. Vem depois do Joesley dizer todo mês, como quem dá a indicação de que todo mês está pagando para comprar o silêncio, tanto do Lúcio Funari quanto do Eduardo Cunha, e aí o Temer faz uma pergunta em tom de confirmação, que o Eduardo também, né? E aí o Joesley Batista fala, também. A gente sabia do também, né, e sabia da frase anterior do Joesley, mas tem essa do Temer no meio, que acaba comprometendo ele bastante. E outro trecho comprometedor é da indicação do Rodrigo Rocha Louros, ex-deputado atualmente preso, para ser o intermediário de ambos, Michel Temer e Joesley Batista.
E aí o Temer diz que o Loures é da sua mais estrita confiança e ainda tem uma frase que foi recuperada, que é o pode passar por meio dele, viu? Essa é demais. Aí depois o cara aparece correndo nas ruas de São Paulo com uma mala de propina de R$500 mil recebida da própria JBS. Como é que a gente faz com essa autorização? Se pode passar por meio dele, viu? Fica complicado, né? E tem aquela dúvida que pairava no ar das coisas que o Joesley disse para o Temer. Agora ficou comprovado que a história, por exemplo, ele falou de juiz que ele estaria comprando, de promotor que ele estaria comprando, e a presidência da República não acionou as autoridades competentes para fazer nenhum tipo de investigação. Porque ele poderia ter falado, todo mundo disse, ele tinha que dar voz de prisão ao cara. Não tinha. Ele tinha, sim, que ter dado andamento ao processo legal de investigação, porque ao dar voz de prisão ele poderia, por exemplo, melar uma investigação em andamento, ele não pode ser irresponsável assim. Mas ele tinha que ter dado prosseguimento. Não deu. Isso agora ficou comprovado. Aquilo que foi ouvido ali e que ele, como autoridade, ele poderia até falar, tá, Joesley, é verdade, puxar o assunto para ver o que o cara estava fazendo e imediatamente contatar ali os seus agentes de segurança, de inteligência, falar, olha, recebi um relato aqui, o empresário me falou que está fazendo isso, vocês, por favor, e oficializar. Isso é o padrão, é o que se faz, isso não foi feito. Isso agora nós temos a confirmação são vários indícios aí muito evidentes de obstrução de justiça, de prevaricação. Então, realmente, uma situação bastante comprometedora para o Temer, e ele conta ali com a base aliada dele, manter essa base para barrar a denúncia no Congresso. Mas as imoralidades são evidentes, são desde o começo, por mais que as questões criminais sejam discutíveis e ainda vai haver muita discussão em torno disso, elas ficaram fortalecidas por essas novas revelações, mas as imoralidades são evidentes e, evidentemente, perdendo o apoio da opinião pública, nas vésperas aí, não nas vésperas, porque daqui a um ano, mas no ano que vem, a eleição de 2018, isso pesa também no comportamento dos parlamentares, que também precisam ser reeleitos, garantir os próprios cargos, então eles dependem da aprovação dos eleitores, e se ficar do lado de alguém que tem 7% de aprovação, também pode ter uma repercussão negativa para eles. Agora, Michel Temer insiste que a Procuradoria-Geral da República fez uma denúncia em busca de vingança. A verdade é que quem lê a degravação, quando querem me imputar a ideia de que eu mandei pagar isso, mandei pagar aquilo, ao contrário. O que está dito na sequência de uma frase que o cidadão diz que é amigo de um ex-deputado, mantém boa amizade, eu digo mantenha isso, pois a conexão que se pretendeu fazer, daí a ilação, essa nova teoria do direito penal, que os alunos da Faculdade de Direito vão ficar de cabelos em pé quando souberem dessa nova teoria. Não é? Disseram que não. Quando eu disse isso, eu estava mandando pagar. E, aliás, o próprio ex-deputado, no dia seguinte, publicou uma carta desmentindo e depois, em depoimento, desmentiu. Pois são esses fatos que me assustam, porque as regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. Eu fico aqui debruçado para ler os comentários dos nossos espectadores que estão falando. Mas ele explora essa narrativa aí, dizendo que não tem prova e não cita, evidentemente, os elementos mais comprometedores a ele na denúncia. Que novidade nessa narrativa. Quem será que fala isso? Luiz Inácio Lula da Silva. Guardadas as devidas proporções, é claro, porque está muito mais encalacrado aí do que o Temer em relação à justiça, mas o Temer é presidente e não tem toda essa confusão. E ele está solto, eu faria também essa narrativa se estivesse no lugar espertinho, Temer. Mas, enfim, o que se dizia nos bastidores desde ontem se confirmou nesse discurso. O fato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ter fatiado a denúncia, ter dividido a denúncia, é uma questão técnica, porque você dividindo a denúncia, você dificulta a defesa, você deixa as questões muito mais claras para a sociedade e para a imprensa você traz um escândalo por semana. São vários os fatores, mas Michel Temer ficou irritadíssimo e a gente pode ver a irritação transpirando pelos olhos do presidente da República quando ele fala sobre o assunto. Vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo.
querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Atingem a presidência da República. Não é uma coisa qualquer. Quando se vai atacar a presidência da República, uma instituição, é preciso tomar todas as cautelas, é preciso ter provas robustas, provas comprovadas. Aliás, a denúncia não pode vir por ilação. Deverá vir porque houve uma coleta de provas que não pode induzir a ideia de que possa ter um crime, mas tem que ter prova concreta de que houve o crime. Portanto, o que há é um atentado contra, na verdade, contra o nosso país. Bom, então está aí esse discurso de Michel Temer, que levou vários aliados a essa entrevista coletiva à imprensa para que fizessem uma claque com uma salva de palmas no final. Que eu não vou que até demorou para começar, ele atrasou porque não tinha aliado suficiente, né? Tava difícil, tinha que chamar ali, reunir o pessoal. Então atrasou o discurso, mas acabou conseguindo, tiveram as palminhas ali no final e tal. Mas enfim, não tá tão fácil assim reunir tantos aliados, não. Mas a gente vê que é duro na queda. Pelo menos bom de discurso ele tá fazendo aí um discurso para tentar se segurar de qualquer maneira, ou seja, ainda que os fatos estejam vindo de uma maneira avassaladora, de uma maneira clara, a gente está vendo que Michel Temer fará, com toda certeza, todos os esforços para prosseguir até o fim dessa presidência, né? Sem dúvidas. Ele explora cada brecha que existe no discurso a favor dele, ele omite qualquer coisa que seja comprometedora. Ali nesse jogo de poder de Brasília, ninguém tem uma atuação impecável, então todo mundo deixa algumas brechas assim que dão margem a essa exploração da narrativa. O Rodrigo Janot, de fato, ele priorizou investigações contra PMDBistas, ele está aí num ritmo acelerado porque está acabando o mandato dele. Em setembro, o próprio Temer vai escolher o futuro Procurador-Geral da República, então ele explora isso, né? O Janot foi indicado pela Dilma, ele ocupa um cargo que é de indicação política, o pessoal da Lava Jato passa maior credibilidade para a sociedade, porque está lá por mérito, foi aprovado em concurso público, então todas essas suspeitas ajudam ali o discurso dele a posar de vítima, de perseguição política. É muito parecido realmente com tudo que o Lula faz. É isso. Em relação aos mandantes, porque parece que na denúncia do Janot é essa posição ali praticamente que ele coloca o Temer como mandante e o Rocha Loures ali um dos intermediários a serviço dele. Como essa posição de mandante é sempre complicada de você reunir provas, porque como dizia o próprio Roberto Gurgel, o antecessor do Janot no cargo, no caso do Mensalão, em relação ao José Dirceu, o chefe da quadrilha, ele não tem uma atuação ostensiva no esquema. Ele conta com laranjas, com operadores, sim, então ele aparece mais por testemunhos, de uma maneira mais indireta. E eles, mandantes ou não, suspeitos de serem mandantes, eles sempre vão explorar essa história de que não tem a prova comprovada da prova confirmada. O Temer repetiu várias vezes, aí juntou essas expressões, né? A prova comprovada, porque ele quer que tivesse assim uma coisa tremendamente 100% clara, cabal e tal. Mas na verdade você tem um conjunto de fatores que reunidos têm muita força e evidentemente essa gravação ali tem diversos elementos de uma imoralidade flagrante e que fica aí nessa discussão das brechas jurídicas, de o quanto é suficiente ou não para a condenação, e é isso que o Temer está fazendo, explorando isso. Aqui o seguinte, vocês perguntaram da quarentena dos procuradores. Erro meu, a quarentena no Brasil é válida. Eu tinha lido aqui, onde que eu tinha lido? Que é válida para magistrados e todo mundo que tem independência é considerado magistrado, mas não é para magistrados, é para juízes apenas para o Poder Judiciário. Não há quarentena no Ministério Público. A Associação Nacional dos Procuradores da República tem um projeto, que inclusive é um projeto que foi organizado, que foi encabeçado por Rodrigo Janot, já apresentado ao Congresso Nacional, para que a quarentena se estenda também aos membros do Ministério Público, que quando deixem o Ministério Público, eles tenham de ficar afastados durante um tempo antes de entrar numa banca de advogados. Hoje em dia isso ainda não existe. Portanto, pode-se dizer, pode-se questionar, sim, porque tudo é questionável, mas não pode-se dizer que o ato deste procurador foi ilegal, porque não foi.
foi dentro da lei.